Aleluia, aleluia, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Estava meditando hoje no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Se existe algo poderoso que tem que ser claro no nosso coração, é esse termo, justificação. Quando eu olho assim, o pecador, eu tenho alternativas para avaliar isso, né? Então vamos avaliar alguém que cometeu um crime e foi ignorado. Então ele continua sendo um pecador, mas que não recebeu punição. Ou então alguém cometeu o crime, mas teve sua punição, né, dada, e ele pagou por ela. Ele é um pecador que pagou pelo pecado. Ou então alguém que cometeu o crime, mas o juiz falou: não, nós vamos te liberar, você era réu primário. Ele é um pecador que não precisou cumprir pena. Sabe, em todos os casos ele continua sendo pecador. Mas quando a Bíblia fala de justificação, o termo de justiça, ele é muito semelhante ao termo de inocência. E aí nós nos remetemos ao que João Batista fala de Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o justo é aquele que não tem culpa, é aquele que não cometeu nenhuma culpa. Então quando ele vem, ele tira essa culpa, ele tira esse peso. E o que o Senhor fala, aqueles que estão crucificando a ele mesmo, foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele atribui ali uma característica de inocência. Mas Jesus, ao fazer isso, ele não está simplesmente ignorando o nosso erro ou dizendo: não, eu vou fingir ter misericórdia, fingir que eles não erraram. Não, o Senhor Jesus, ele leva a nossa culpa. Então isso aqui é muito profundo, porque o Cordeiro, para tirar a culpa do mundo, ele vai para a cruz, ele leva a culpa do mundo. É como se estivéssemos em um julgamento, e ao estar no julgamento, a pessoa tem culpa, vai ser condenada. Mas outra pessoa chega no tribunal e fala: não, ela não tem culpa, fui eu que fiz. E ela é condenada no lugar. Então aquele que foi condenado já pagou o preço. Aquele que foi condenado já levou a culpa. E aquele que estava sendo julgado agora não tem mais pelo que ser julgado, porque ele foi justificado. Alguém levou a culpa, alguém assumiu e alguém pagou. Pastor, qual o resultado da culpa? O resultado da culpa é o seguinte: se eu sou culpado, eu tenho que pagar pelo erro. E aí entra muita coisa, entra cobrança, entra culpa, entra sentimento de perca, entra um monte de problema. Mas se a dívida foi paga, se eu fui perdoado, agora mudou o aspecto. Porque do mesmo jeito que existiam as maldições para quem não cumpria a lei, existe a bênção para quem cumpre. Que isso, pastor? Isso é muito profundo. Exatamente, porque da mesma maneira que Jesus cumpriu e levou a minha culpa, ele me deu agora o status de justo. Então, ao invés de esperar a consequência, a maldição, agora eu posso esperar a bênção. Eu posso esperar receber aquilo que ele fez. Então, bendito serei no campo, bendito serei na cidade, bendito será os meus filhos, bendito será meus frutos. Por quê? Não é porque eu fiz, é porque eu recebi a justiça. Então, ao receber a justiça, todas as coisas mudam. E quando nós olhamos para isso, tem muita gente que se preocupa: pastor, ao falar isso as pessoas vão pecar mais. Não, ao contrário. Porque a força do pecado é a condenação. Mas quando eu entendo que eu sou perdoado, o pecado perde a força. O próprio Paulo fala isso, né? Ele fala: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo continuo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ele é a minha justiça, Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria. A bênção de Deus que está sobre mim é por causa da obra dEle. Eu não anulo a graça, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Aleluia, Ele não morreu em vão. Ele morreu para que eu possa viver uma vida abundante, desfrutar de tudo que Ele tem.
Hoje eu quero te desafiar, levanta a mão para o céu e declara: eu sou perdoado, eu sou justo, eu rejeito toda culpa, eu rejeito tudo que eu tenho carregado de fardo, tudo que eu tenho de expectativa de maldição. Tem gente que vive com expectativa de maldição, com expectativa de peso, com expectativa de cobrança, que o Senhor vai cobrar a dívida. Sabe, levanta a mão e fala: o Senhor já cobrou a dívida em Cristo na cruz. Hoje eu posso esperar boas coisas em Deus. Aleluia. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Eu quero orar por você. Deus, eu quero abençoar cada um desses irmãos. Ô Espírito Santo, venha trazer revelação da obra de Cristo na cruz em cada coração. Tira todo o peso, tira toda a culpa, toda a angústia e enche o nosso coração da verdadeira paz que vem do Senhor, em nome de Jesus.